Olá, olá, meninas. Vamos continuar nosso conteúdo. Agora a gente vai falar sobre transtorno bipolar, autismo, depressão e ansiedade. Em relação a essas doenças, a gente vai observar uma falha celular e bioquímica. Bioquímica no sentido de que os neurotransmissores estarão em desequilíbrio, em algum grau de desequilíbrio, o que vai acabar levando à alteração do humor. Então, para a gente fazer aqui uma compreensão geral, né? A gente tem, então, o humor, os transtornos de humor, e aí nós temos, então, aqui principalmente ansiedade, depressão, transtorno bipolar e transtorno do espectro do autismo. Do espectro autista, né? E aí, aqui, na ansiedade, a gente vai ter uma maior ativação dos neurotransmissores noradrenalina e norepinefrina. Na depressão, eles estarão em menor atividade, tanto a norepinefrina quanto a serotonina. No transtorno bipolar, a gente tem uma desregulação desses neurotransmissores, então, ora vai estar aumentado, ora vai estar diminuído, há uma desregulação completa. E ela não é contínua, ela muda, ela vai mudando. No transtorno do espectro autista, a gente não tem uma causa completamente definida, mas já se sabe que fatores genéticos e epigenéticos podem estar envolvidos com a gênese da doença. Aqui eu coloquei com vocês, inclusive disponibilizei no WhatsApp do grupo, esse mapa mental, que eu não sei de quem é. Então, o autor, por favor, me desculpe e me dê licença compartilhar realmente e parabenizar ao autor desse mapa mental, porque ficou muito bacana. Aqui tem escrito Escola Educação, que deve ter sido o autor desse mapa mental, então muito parabéns ao autor do mapa mental, ele ficou realmente muito fácil de estudar, e dá para a gente ver como um todo as funções, as interligações, o que faz o que, para onde vai essa informação. Parabéns. Digo às meninas, aproveitem esse material, guardem e usem nos estudos de vocês. Depressão, então. A gente tem na depressão aquele quadro que nós vimos, né, nesse slide, né, que é a redução, então, desses neurotransmissores, redução da ativação, e são utilizados principalmente nesse quadro antidepressivos tricíclicos, como a nortriptilina e a amitriptilina, mas a gente tem mais outras duas classes de medicamentos que também podem ser utilizados. Esse tipo de medicamento, né, os antidepressivos tricíclicos, eles têm como efeito adverso, como efeito do uso da medicação, a xerostomia, a gente já viu, né, o quadro de boca seca. Para os pacientes, ele reduz o nível de salivação e isso pode levar a algumas complicações. A gente falou em um outro slide, uma outra aula a respeito da xerostomia. Então, a xerostomia que pode piorar quadros de lesão bucal, que a gente pode observar no paciente, então, aparecimento de candidíase, além de lesões a nível de gengiva, de língua, engasgo, entalo, dor, enfim, o paciente pode ter algumas complicações muito chatas com relação à xerostomia e a gente, nesses quadros aqui, a gente vai tentar ajudar o paciente ofertando alguns alimentos que possam estimular a salivação. Dentre eles, a gente tem limão, maçã, alimentos que podem ajudar na salivação. Constipação pode aparecer, e aí, pela constipação, a gente vai atuar oferecendo, né, uma dieta que tenha uma atividade mais laxativa. Não me refiro ao uso de laxantes, estou me referindo a alimentos com atividade laxativa. Em que sentido, Prof? No sentido de que vão ajudar a motilidade intestinal. Então, alimentos que ajudam nessa motilidade podem ser úteis
quando o paciente estiver fazendo uso dessa classe de medicamentos. Por quê? O uso de antidepressivos pode ser prolongado. Então, o paciente ele não vai fazer uso dessa medicação por 2 meses, 3 meses. Ele vai fazer uso por um bom tempo. Então, principalmente na medida em que se encontra qual é a medicação ideal, né? Qual é a medicação que mais vai fazer efeito no paciente. Então, em virtude da escolha dessa medicação e do efeito na depressão, a gente vai ter que, de fato, administrar esses eventuais problemas, para que o paciente ele possa continuar tomando a medicação dele sem maiores complicações. Pode haver o estímulo do apetite, isso pode levar o paciente a ganhar peso, então a gente vai lançar mão daquelas estratégias de aumentar a saciedade do paciente. Lembrem, nós já falamos sobre isso aqui, então a gente vem novamente com o uso de alimentos que tenham uma maior quantidade de fibras, que possam ter também uma maior quantidade de proteínas, de repente ofertando proteína previamente ao horário da refeição, para que a gente possa já nesse momento estimular a saciedade, e riscos cardiovasculares. Esses riscos cardiovasculares fazem com que a gente, por exemplo, possa pensar nas dietas, dieta DASH, dieta mediterrânea, para que a gente possa conter, então, esse risco e diminuir esse risco do paciente, né? Já ofertando ao corpo uma espécie de suporte para esse risco que vai estar aumentado. Então, a gente chama atenção aqui para a ameixa, porque a ameixa é um alimento acidificante, e isso pode fazer com que a gente tenha uma menor atividade dessas medicações. A dieta alcalina é baseada no consumo de alimentos que ajudam a equilibrar o pH do corpo, e é uma dieta que pode ser útil para melhorar a atividade da medicação, evitando que essa medicação ela seja eliminada rapidamente do corpo, ou seja, quanto mais acidificante for a dieta, menor a atividade da medicação, porque a gente vai eliminar essa medicação do sistema mais rápido. A exemplo de um cardápio, de um cardápio de dieta alcalina, eu coloquei aqui para vocês. Então, por exemplo, no café da manhã, um esmoothie de banana, batido com espinafre, leite de amêndoas, mais sementes de chia. No lanche da manhã, um punhado de amêndoas cruas. No almoço, salada de quinoa com abacate, tomate e pepino. No lanche da tarde, fruta, um pedaço de fruta fresca. E no jantar, um salmão grelhado, aspargos e batata doce assada. Aqui entrou o salmão grelhado, a gente está pensando no paciente onívoro, mas a gente pode adaptar, né? Pensando no paciente vegetariano vegano, que porventura possa precisar desse cuidado. Ainda na depressão, a gente tem uma outra classe de medicamentos que são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Em algum momento, nós também já conversamos sobre essa classe de medicamentos. Esses medicamentos fazem com que a serotonina fique disponível por mais tempo, produzindo, então, o seu efeito. Quando o paciente ele faz uso dessa medicação, dependendo da dosagem, inclusive assim, do começo, né? No começo do uso da medicação, isso pode ser mais pronunciado, esses efeitos aqui, eles podem ser mais pronunciados, que podem passar por uma fase depois de adaptação do corpo, e a gente vê esses efeitos, eles sendo reduzidos. Porém, dependendo do nível e da dosagem dessa medicação, isso pode se prolongar por um período maior. A gente vai observar, então, a presença de náuseas, perda do apetite, perda de peso, xerostomia, a dispepsia, que é a má digestão, a digeusia, que é a alteração do paladar. Vamos lá. Se o paciente tem náuseas, vamos lá pensar, né, nas estratégias. Então, diminuir o volume de refeições pode ser interessante, diminuir o volume das refeições, porém, aumentando a frequência dessas refeições. Vamos lembrar que o paciente ele tem perda de apetite, portanto, ele vai fazer perda de peso, e o paciente que perde muito peso, se ele estiver perdendo peso demais, isso pode ser ruim,
para a imunidade do nosso paciente. Então, a gente tem que ter estratégias para controlar esse efeito aqui. Uma delas, e eu sempre comento com vocês, é o uso do gengibre, mas também evitar que o paciente ele coma um grande volume, né, de refeições, mas aumentando a frequência dessas refeições. Então, se ele faz 5 refeições, a gente pode, de repente, fracionar mais essas refeições, dando para ele um volume menor, para que ele consiga fazer uma refeição mais adequada, que ele receba os nutrientes que ele precisa. Em qualquer situação, a gente pode lançar mão dos suplementos, e se o paciente realmente vem perdendo peso, é interessante que a gente acompanhe, se porventura ele não está desenvolvendo algum tipo de anemia, para que a gente possa corrigir essas deficiências nutricionais. Xerostomia, novamente, vai aparecer aqui, a dispepsia, que é a má digestão, então, grandes volumes alimentares podem ser, de fato, muito ruins para o paciente, grande volume de alimentos na mesma refeição, né? Esse paciente pode se sentir mais empachado, pode se sentir mais enjoado, e isso vai prejudicar, porque vai deixar o paciente mais pleno durante mais tempo. E se ele está em processo de má digestão, ele não vai conseguir absorver tudo que está ali, né? Então, a gente pode vir dando um grande volume de refeições, um grande volume de alimentos numa mesma refeição, a gente pode terminar contribuindo para o desenvolvimento de um problema maior lá na frente, por exemplo, uma gastrite pela má digestão que o paciente está tendo. Recomendar ao paciente que ele mastigue muito bem os alimentos, né? Isso pode ser uma ajuda também. A digeusia, a alteração do paladar, isso pode ser, inclusive, uma redução do paladar. Bom, aí a gente vem falar sobre a erva de São João, que é o Hipérico perforatum, o nome científico. A erva de São João pode aumentar o efeito desses inibidores, né, dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, e isso pode levar o paciente a ter uma síndrome serotoninérgica. A síndrome serotoninérgica também pode acontecer pela suplementação de triptofano, então a gente precisa ter cuidado, né? O paciente chegou para a gente, está fazendo uso já de algum antidepressivo, que é dessa classe de medicamentos, aqui, a gente vai ter o cuidado de não dar essa planta para ele, né? E não ofertar. Ele já está fazendo uso de alguma medicação. Então, o que a gente pode, quando é que a gente poderia usar essa planta? Se o paciente não estiver fazendo uso de qualquer antidepressivo, ou se de repente o paciente está em fase de desmame da medicação. Se ele estiver em fase de desmame da medicação, aí de repente isso conversado e pactuado com o médico do paciente pode ser interessante. A suplementação de triptofano a gente vai ter cuidado, mas a gente não precisa ficar tão preocupado em relação aos alimentos. Então, assim, por quê? Quando a gente oferta alimentos que têm triptofano, esse triptofano ele vai chegar no nosso intestino e ele vai ser convertido, ele vai ser produzido, vai ser utilizado. Uma maior parte desse triptofano vai ser usado para produzir serotonina, que vai ser utilizado localmente no intestino, porque o nosso intestino também precisa. Então, em relação à alimentação, a gente não fica muito preocupado com o triptofano, não, tá? Então, queijo, amendoim, castanha de caju, uva, abacate, couve-flor, banana, são alimentos que são ricos em triptofano. Porém, esse triptofano vai ser utilizado localmente no intestino, a maior parte dele. Pouca quantidade desse triptofano vai passar a barreira hematoencefálica para poder ser convertido em serotonina. Portanto, a alimentação não é uma preocupação em relação à síndrome serotoninérgica. A gente se preocupa muito mais em relação realmente ao suplemento, então evitar dar o suplemento. E a cafeína, a gente vai evitar, porque a cafeína ela também vai aumentar o efeito do medicamento. Então, a gente evita a cafeína, caso, inclusive, se esse paciente estiver fazendo uma dosagem mais alta dessa classe de medicamentos. A gente tem uma terceira classe, que é os inibidores da monoaminoxidase, mais conhecido como IMAL,
mas esses medicamentos eles são menos utilizados porque as reações adversas estão relacionadas com a função cardíaca, que podem se acentuar com o uso de substâncias adrenérgicas. Então, eles podem aumentar o nível de norepinefrina. Então, sendo assim, a gente tem um risco maior, né, dessa função cardíaca. Por isso que essas medicações elas são menos utilizadas. Bom, dentro dessa classe de medicamentos, a gente vai ter um cuidado maior em ofertar a tiramina, que é um aminoácido que pode aumentar o nível da norepinefrina. Então, essa classe de medicamentos, ela já vai estimular a norepinefrina. Se eu dou a tiramina, eu vou estar aumentando, então, esse efeito que a gente observa já na medicação. Quais são os alimentos que eu vou encontrar a tiramina? Queijo amarelo, queijos amarelos envelhecidos, vinho, cerveja, alimentos fermentados, bebidas fermentadas, embutidos, ficar muito atento aos embutidos, defumados e casca de banana e de tofu. Então, pensa naquela noite, né, em que o paciente ele resolveu fazer uma noite de vinhos e queijos, regados a embutidos também. Então, a gente vê, por exemplo, uma grande quantidade de tiramina sendo ofertada de uma única vez, o que pode ser muito danoso para o paciente que faz uso dessa classe de medicamentos. Agora, na ansiedade e na síndrome do pânico, são utilizados antidepressivos, podem ser utilizados antidepressivos, benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos são os de primeira escolha. A exemplo desses benzodiazepínicos tem o diazepam, clonazepam, alprazolam, que são potencializadores do GABA, né? Então, o GABA é o ácido gama-aminobutírico, né, que a gente chama. Então, o GABA é um neurotransmissor de relaxamento. Então, quando eu faço o uso desses medicamentos, eu estou induzindo o relaxamento a partir desse neurotransmissor. O uso dessas medicações pode levar à xerostomia, já falamos sobre isso, obstipação, mais uma vez, vamos recuperar, né, a nossa memória, o que já foi dito a respeito desse assunto, ganho ou perda de peso. Isso é individual, então a gente vai ter que observar o efeito da medicação no paciente. Anemia e dislipidemia, então vamos acompanhar, observar se esse paciente ele vem apresentando queixas relacionadas, por exemplo, à fadiga, à sonolência, que seja além do esperado, por exemplo, para o uso do medicamento, né? Então, é importante que a gente observe os exames de sangue do paciente para ver se ele está entrando em algum quadro de anemia. Observar também a dislipidemia, e em casos de dislipidemia, a gente vai lançar mão das nossas estratégias em relação ao uso de alimentos que tenham uma boa quantidade de fibras, que possa ajudar, fazer controle em relação à qualidade das gorduras que o paciente está ingerindo. Então, pensar em diminuir gordura saturada e gordura trans, que são prejudiciais, diminuir também a ingestão de colesterol de fonte alimentar. Então, é interessante que a gente controle essa ingesta de colesterol que vem da alimentação, que vai estar presente nos alimentos de origem animal. Aumentar a ingestão de água é importante, isso vai ajudar o paciente a ficar mais hidratado, né, claro, e vai melhorar também o quadro de xerostomia, que é importante a gente manter essa hidratação em alta. E a dieta mediterrânea pode ser interessante para melhorar a qualidade da função cardíaca do paciente, para melhorar o relaxamento. Então, a dieta mediterrânea é uma dieta rica em potássio, rica em magnésio, que é uma dieta que vai ajudar, inclusive, no processo de relaxamento do paciente. As fibras que a gente pensa, né, em relação à dislipidemia e à obstipação, devem ser ofertadas ao paciente, sim, não deve ser evitado, porém, a gente vai evitar dar essas fibras
junto com o horário da medicação. Então, a gente dá longe da medicação, para que a gente não tenha o efeito de desabsorção do medicamento. E assim o medicamento não possa provocar o efeito esperado. Outros medicamentos, a gente tem os agonistas da serotonina, ou seja, medicamentos que fazem a mesma função da serotonina. Esses medicamentos podem provocar náusea, diarreia, xerostomia, obstipação. Vamos relembrar também que é importante, então, a gente cuidar, usar aquelas estratégias que a gente já viu lá nos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Na diarreia, controlar de repente a quantidade de fibras. Essa nomenclatura a gente não usa mais, mas fica fácil de vocês entenderem. A quantidade de fibras insolúveis da dieta, porque elas podem aumentar a motilidade. Então, a gente controlar a ingestão dessas fibras, controlar, por exemplo, observar se o paciente não está fazendo uso de algum adoçante que possa piorar esse quadro diarreico, e melhorar, por exemplo, o uso de alimentos fermentados, ou talvez um probiótico, para a gente melhorar esse quadro diarreico. Em relação à xerostomia, nós já conversamos sobre ela, e a obstipação a gente já sabe, se for o caso, né? Então, veja que tem diarreia e obstipação. Então, o paciente pode migrar de uma coisa para outra, mas ele pode ser mais propenso a ter ou esse aqui, certo? Ter um ou outro. O paciente pode ser mais propenso a ter obstipação. Na verdade, o que eu mais observo é o paciente ser propenso para a obstipação. Aí, nesse caso, a gente vai fazer uso dos alimentos que vão ajudar a movimentar o intestino. Vamos chamar a atenção para as plantas, né, para os fitoterápicos, valeriana, passiflora, mungo. Eles têm essa atividade de relaxamento também. Então, eles podem atuar e potencializar a ação do GABA. Então, potencializar a ação dessas medicações. Então, evitar dar junto com a medicação. Perfeito? Ansiedade e síndrome do pânico ainda, a gente tem outros medicamentos como o propranolol, que é um bloqueador beta-adrenérgico, é considerado um antihipertensivo, e os antihipertensivos, eles podem ser utilizados porque eles vão ajudar, né, a controlar o sintoma da ansiedade. Porém, quando usado com muita frequência, pode provocar também, olha só, gente, xerostomia, obstipação, flatulência, diarreia. Ácido ascórbico pode diminuir a absorção da medicação, então eu não vou dar ácido ascórbico para o paciente? Não, você vai dar, mas você vai fazer isso longe do horário da medicação. Perfeito? No transtorno bipolar, eu queria que vocês assistissem, convido vocês, né, a assistir uma série que está disponível lá no Netflix, o nome da série é Modern Love. Dentro dessa série tem um episódio que trata do transtorno bipolar. A personagem que tem o transtorno bipolar, então, é Anne Hathaway. E a gente consegue ver assim o clássico, né, do paciente com transtorno bipolar. Uma hora ela tá super bem, eufórica, esbanjando alegria, e outra hora ela é assim um poço de tristeza. E em geral é um efeito realmente do corpo, né? Ela entra numa espécie de euforismo assim muito alto, e como resposta esse euforismo todo é uma prévia para uma queda profunda do humor da paciente. Então, da personagem, né? Da queda do humor da personagem. É muito interessante, eu acho que vocês devem assistir para entender um pouco sobre o que é o transtorno bipolar, e é bem interessante, e a gente gosta, né? A gente se apaixona pela personagem, a gente torce por ela. Bom, então, dentro do transtorno bipolar é muito utilizado o lítio, é a principal opção como escolha medicamentosa para melhorar esse quadro, mas é um medicamento que traz muito risco de toxicidade, tanto que, assim, é muito importante que o paciente ele crie mecanismos para controle do uso, porque, por exemplo, sabe aquela coisa de que quando a gente começa a fazer algo
no automático, a gente pode acabar esquecendo se fez. Então, é comum, por exemplo, pacientes que fazem uso de uma medicação corriqueiramente, que ele tome uma dosagem, ele não lembra se tomou a medicação e aí toma de novo. Ou então, o paciente não lembra que tomou, não está lembrando que já tomou a medicação, pensa que não tomou e toma acidentalmente uma segunda dose. Isso pode acontecer, porém, no lítio, isso pode ser fatal. Então, é uma medicação que precisa de muito cuidado no uso, inclusive, assim, alguns médicos às vezes recomendam que o uso dessa medicação seja acompanhado por uma outra pessoa, né? Que no dia a dia possa acompanhar. Mas a gente sabe que nós temos pessoas morando sozinhas atualmente, e a gente precisa orientar esse paciente que ele crie mecanismos para que ele saiba que tomou a medicação, que ele entenda que ele já tomou a medicação, que ele não vai tomar uma segunda dose. Então, fazer o monitoramento do nível do lítio é muito importante, mas isso daqui o médico mesmo vai fazer. A gente, enquanto profissional da saúde, sabendo disso, a gente só precisa ficar de olho para acompanhar também, toda vez que esse paciente fizer o exame, se a gente tiver a oportunidade de ter um acompanhamento maior e mais de perto, que a gente também veja se esse paciente de fato está fazendo o exame ou não, e cobrar dele, né? O médico lhe passou para você fazer a dosagem, passou, mas eu não fiz ainda. Olha, é importante que você faça. Então, que a gente reforce o autocuidado do paciente em relação a esse controle, esse monitoramento. É importante que ele participe. Quando o lítio está em alta no organismo, se ele subir, as funções cardíacas podem ficar prejudicadas, pode haver também prejuízo na função tireoidiana, renal, e o hemograma, a gente pode ter problemas também, tá bom? Então, é bom a gente realmente acompanhar isso daí. Com o uso do lítio, a gente pode observar o paciente com alteração de peso, o paciente pode ter, então, aquele quadro de anorexia, ou seja, sem apetite, perda de apetite, pode ter aumento no nível plasmático de cálcio, fósforo e magnésio. Então, isso para a gente aqui é importante, porque se ele tiver, por exemplo, aumento do nível plasmático de magnésio, eu vou controlar as fontes de magnésio na dieta. Se ele tiver aumento de cálcio, eu vou controlar as fontes de cálcio da dieta. E aí, no transtorno do espectro autista, a gente vai observar que as medicações utilizadas podem ser antidepressivos, ansiolíticos e antipsicóticos. Esse último aqui, né, os antipsicóticos de uso contínuo, podem estimular o apetite do paciente e o ganho de peso, e induzir a cialorreia. Cialorreia é quando o paciente tem muita saliva, muita salivação. Ao contrário, a gente pode observar também a xerostomia, obstipação e dispepsia. A dispepsia é aquele processo de má digestão. Então, observar se o paciente está, de repente, comendo um alto volume de comida, controlar esse volume alimentar, lançar mão de estratégias que podem induzir a saciedade, e algo que é bem comentado assim na ciência como apoio em relação à melhora dos sintomas né, do quadro comportamental do paciente com transtorno do espectro autista. A gente vê as dietas cetogênicas. Então aqui tem uma revisão de literatura observando o comportamento de crianças com transtorno do espectro autista e observando a melhora no quadro. Esse outro artigo, a gente vê as dietas sem glúten e sem caseína também melhorando o quadro do autista. Então, olha só o que diz aqui. Conclusão: o autismo não tem biomarcadores ou testes específicos, portanto, os resultados são sempre subjetivos, baseados em formulários e relatos dos pais e cuidadores, médicos e outros profissionais. Os resultados do estudo sugerem que é possível melhorar ou mesmo eliminar os sintomas do autismo com a implementação de uma dieta isenta de glúten
e caseína como uma alternativa do tratamento simples, de baixo custo e amplamente aceita. Então, isso daqui pode ser uma alternativa, né? Se aplicar a dieta cetogênica for difícil, a gente pode tentar aplicar pelo menos essa estratégia que é o paciente com vistas a melhorar o quadro comportamental do paciente que tem transtorno do espectro autista. Quero chamar a atenção de vocês que ele no artigo, se vocês forem buscar, esse artigo inclusive está livre, está aberto para leitura, recomendo a leitura. Ele diz aqui que a melhora do quadro é até eliminar. Então, vai depender do nível da gravidade, né, da gravidade do quadro do paciente. Se for um paciente que tem um TEA, mas que é um TEA que ele tem sintomas que são mais suaves, a gente vai ter, muito provavelmente, uma melhora mais significativa, né? Mas, quando é um paciente que tem um quadro mais grave, pode ser que a melhora não seja tão significativa. Então, é uma tentativa, é chamar a atenção, né, para os pais, para os cuidadores, de que é uma estratégia que tem resultado, porém, que a gente não sabe, de fato, como vai ser com o nosso paciente, se vai ser de alta significância ou não, né? O resultado no nosso paciente. É uma tentativa para ver se o paciente ele tem melhora. E se ele tiver melhora, vai ser um ganho para a família como um todo. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que o artigo, ele faz uma revisão sistemática de ensaios clínicos, né? E os ensaios clínicos, a gente vê um prejuízo em relação ao número de participantes. Então, o número de participantes é pequeno, é 30, é 40. Então, a gente não tem um estudo feito com uma população grande. Mas é difícil também a gente fazer esse estudo com uma população grande, visto que não há, né, um número significativo, não é apesar da gente ver o aumento, né, uma incidência maior com o passar dos anos de transtorno do espectro autista, né, essa incidência ela vem aumentando com o passar dos anos, ainda assim me parece difícil de reunir um grande número de participantes em um mesmo estudo. Então, a gente pode lançar mão dessas estratégias, mas pensando sempre que não vamos prometer aquilo que a gente não consegue prometer. Ficamos por aqui e voltamos no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.